E por falar em molho político, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, rebateu críticas em relação às decisões da Corte, principalmente sobre as polêmicas emendas parlamentares. Repórter Janaína Camelo chegando agora aqui ao Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Janaína? Boa noite para você. Bem-vinda. O que disse o ministro? Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, essa declaração do ministro Flávio Dino aconteceu no evento do chamado Conselhão, que é aquele Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que o governo sempre realiza. Aconteceu no Itamaraty e ele estava falando ali sobre o papel do judiciário, da importância de que cada poder precisa ter aí a sua independência. E aí comentou críticas que o Supremo costuma receber de que estaria fazendo um ativismo social ao pautar ali julgamentos ou mesmo decisões liminares dos ministros. Depois acaba sendo referendada pelos outros ministros aí de pautas com temas relevantes para a sociedade. E aí ele disse que os julgamentos no Supremo não são pautados sem antes ouvir a sociedade. Aí ele citou, por exemplo, a regulamentação das redes sociais, julgamentos sobre meio ambiente, sobre orçamento e citou também as emendas. O ministro, então, ele disse que não pode existir aí um STF acovardado diante aí dessas críticas. Vamos ouvir o que ele disse mais cedo. A democracia não é o regime em que chantagens e agressões devem fazer parte do dia a dia nas relações institucionais e sociais. Por isso, com essa compreensão, o presidente Barroso agradece a comissão liderada e representada aqui pela Dora, porque a nossa instituição tem essa missão de garantir as regras do jogo democrático. E, às vezes, é uma missão muito difícil, porque ela é presidida, às vezes, por agressões, por confrontações que não atrapalham o funcionamento do Supremo, mas atrapalham o andamento do Brasil. Nós não podemos imaginar um Supremo ou um Poder Judiciário que esteja intimidado, que esteja acovardado, porque ele não vai cumprir a sua missão de independentemente interpretar a lei. Pois é, o ministro disse ainda que um STF amordaçado só existe em ditaduras. E aí disse que a democracia, na verdade, é um regime ali que discute ideias diferentes, mas que nunca se pode ali, que os conflitos nunca podem falar mais alto, nas palavras dele. Sempre haver aí um consenso nas discussões. Só lembrando que o ministro Flávio Dino foi muito criticado recentemente, porque ao liberar a retomada do pagamento de emendas parlamentares que estavam suspensas, colocou ali condições para que os parlamentares possam ter acesso a esse dinheiro enviado para os municípios e também para os estados. Precisou o governo, Thiago, editar uma portaria para que os parlamentares tivessem acesso a uma fatia aí dessa quantia em emendas. Thiago. Pois é, o embate que não terminou nesse ano foi marcado por esses conflitos entre os poderes. Janaína Camelo de Brasília, até daqui a pouco. Dora Kramer. Bom, o ministro Flávio Dino usou a palavra hoje, rebateu críticas e, de uma certa maneira, a tensão entre os poderes permanece e, em relação às emendas, nada foi superado pelo vice, não é, Dora? Por enquanto ainda não. Agora, olha, por mais que o ministro tenha razão, quando ele usa a palavra forte de chantagem, porque ele está se referindo exatamente às emendas. Eu continuo achando muito esquisito esse novo tempo em que ministros do Supremo vão ao palanque, porque, eu vou chamar de palanque, porque é um palco, é um microfone, é um holofote, para defender a instituição que não precisa de defesa e não se trata de coragem ou covardia. O Supremo tem que resguardar a Constituição e ponto final. Então, acho um pouco inadequado, mas é porque faz parte desse tempo. Eu até ia dizer, o ministro Flávio Dino não desencarnou da condição de político. Ele, outro oriundo do Congresso que eu me lembro, só o Nelson Jobim, lá atrás, em 1901. Mas ele não se comportava assim, porque era um outro tempo. Então, não é só o ministro Flávio Dino, é todo mundo do Supremo, é assim. Agora a gente tem que aceitar. Ministros fazem esse tipo de
Tem esse tipo de conduta que acaba dando margem a que eles recebam exatamente esse tratamento de fora para dentro que eles reclamam, que é o julgamento sobre o comportamento, que é o questionamento de decisões, porque exatamente eles dão margem a isso. São novos tempos, Vilela, ou não deveria ser assim? São novos tempos, mas não deveria ser assim. Eu sou a moda antiga. Eu sou do tempo que o papel do juiz é falar nos autos, é despachar no gabinete do juiz, talvez um pouco avesso ali a entrevistas, a holofotes e tudo mais. Mas, realmente, o cenário que se tem hoje, a quadratura que se tem hoje, a fotografia que se tem hoje, é justamente essa, a de ter um poder judiciário que, de fato, tem uma atuação mais política, tem uma atuação mais expressiva, dando, realmente aparecendo. E é natural, sempre que há uma situação onde um determinado ator apareça mais, fica mais sujeito à crítica. Agora, Dora, de qualquer forma, essa reação do ministro, isso pode causar algum desconforto no próprio Congresso Nacional e nessa reta decisiva de votações, pode haver algum tipo de retaliação? Olha, por causa da fala, não, porque esse é o lado, digamos assim, positivo dessa banalização das falas. É porque ninguém não tem mais muita importância, não se dá a importância que poderia dar se fosse assim, um caso isolado, excepcional, né? Não, o que tem ali é muito mais objetivo, é muito mais terra a terra. E aí o ministro usou na boca de um ministro, achei impróprio, mas a palavra é correta. É chantagem. A coisa está parada porque o povo lá quer o dinheirinho, porque já foi prometido na portaria com a qual o presidente Lula buscou solucionar a questão, mas portaria é uma coisa, dinheiro na conta é outra muito diferente, e esse ainda não apareceu.